A noite descia pesada sobre o asfalto molhado, como se o céu tivesse decidido segurar cada gota de segredo até que alguém falasse alto demais. O carro seguia devagar pela avenida, que refletia neon e poeira de chuva, uma vela de vela acesa no peito da cidade. Dentro, o silêncio era cortante, quebrado apenas pelo ronco discreto do motor e pelo cheiro de couro gasto, quase doce de velhas memórias. Eu, mãe dele, tentava decifrar o que houve com aquele garoto que um tempo atrás eu conhecia por sorrisos fáceis e perguntas curiosas. Hoje, ele falava com a voz de quem já nasceu cansado de lidar com tudo o que o mundo oferece aos que insistem em perguntar por quê. Ele acomodou-se no banco do carro, quase como quem toma posse de um reino que não se pode governar. Os olhos dele não piscavam. Pareciam dois faróis apagados que, de tão cansados, já não viam nada além da linha metálica da estrada. O relógio na tela piscava em números baixos, marcando a passagem de cada minuto como se fosse uma pá de areia que escorre entre os dedos. Eu, em minha própria pele, sentia cada pulsação da noite se aproximando, uma sombra que se empilhava sobre o que restava de paciência em meus ombros. O mundo lá fora continuava seu murmurinho de motoristas apressados, de passos apressados, de segredos que ninguém contava para quem passava. Foi então que ele quebrou o silêncio com a clareza de um vidro quebrado no meio da madrugada. Seu tom, que antes parecia apenas seco, ganhou uma dureza que me jogou para dentro de uma memória distante, onde a infância era apenas uma linha tênue entre risos e tempestades. "Você está estragando o passeio", ele disse, e as palavras despencaram entre nós como pedras pesadas, sem pedir licença. Não foi uma frase solta. Foi o começo de uma recalibragem de tudo o que eu ainda tentava manter sob controle. O rosto dele não demonstrava raiva, demonstrava uma certeza que me desconcertou. A convicção de que a minha presença ali era uma perturbação, uma falha no plano que ele mesmo parecia ter desenhado com a precisão de quem sabe onde quer chegar. O diálogo que se seguiu não foi uma conversa, foi um duelo sutil de vontades. O carro encarou o trecho que curva, iluminado apenas pela luz de loja que se repetia na chuva, linha após linha. Ele abriu a porta de vidro do lado do passageiro com a facilidade de quem sabe que o mundo retribui quem não tem pressa de pedir permissão. A voz dele se aproximou de mim com a distância de quem já não reconhece mais a mãe que viu crescer. "Peça um 99 ou vá andando, mãe." O timbre dele carregou uma insistência que parecia exigir um consentimento imediato para uma decisão que eu não estava mais preparada para tomar em voz alta. Eu tentei responder, não com palavras, mas com o meu peso que, de tanto segurar o volante, pesava demais sobre as costas. O ar entre nós ficou áspero, cortante. A chuva, que antes era uma música, transformou-se em uma batida de tambor que marcava o compasso do que estava para acontecer. E então, quase sem aviso, a força do gesto dele foi tão bruta quanto uma tempestade que não espera que as nuvens se abram. Ele me empurrou para fora do carro. Não houve pedido. Não houve gesto que pudesse suavizar a violência de uma porta que se abriu e de alguém que, com a sola do sapato, empurra o corpo que ficou entre o que era meu e o que já não era mais dele. O mundo pareceu girar por um instante, como se eu estivesse prestes a cair de uma prancha de madeira sobre a água negra de um riacho sem fim. O barulho do metal batido contra o atrito do meu joelho na calçada e o som seco de um pouco de vidro batido no assoalho anunciaram o que, de modo algum, eu queria admitir. O que aconteceu depois foi um borrão que, ainda assim, permaneceu vívido nas bordas da minha visão. O carro seguiu adiante, deixando para trás apenas o rastro frio da chuva e o eco distante do motor. O ar ficou mais pesado, como se tivesse ganhado a propriedade de uma culpa que eu ainda não conseguia nomear. Eu me apoiei na lateral da porta, tentando respirar sem que o mundo percebesse o tremor que me atravessava por dentro. Aquele tremor que nunca aparecia quando eu precisava parecer firme, calma, capaz de atravessar qualquer tempestade com a cabeça erguida. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio do fim de uma discussão, mas o silêncio de alguém que ouviu a própria vida perder o rumo. Em meio a esse silêncio, a cidade parecia inclinar-se para me observar com curiosidade, como se todo o bairro soubesse que algo crucial havia sido quebrado ali, no espaço sagrado de 4 rodas e promessas de uma noite comum. Eu não gritei,
Não implorei por nada. Apenas deixei meus dedos deslizarem pelo couro frio, como quem tenta tocar uma lembrança que se recusa a ser recuperada. Então, com a cabeça ainda tensa e os ombros curvados pela insistência do peso que não é meu, alcancei meu celular que, invisível, guardava a coragem que me faltava em cada respiração. Eu pretendia apenas ligar para alguém que pudesse me dizer que tudo aquilo era apenas um pesadelo de quem está cansado, um daqueles sonhos em que você corre sem sair do lugar. Silenciosamente, peguei meu celular e a viatura policial que chegou chocou a todos. Os sirenes se aproximaram com uma cadência cortante, como se a cidade respirasse de alarme naquela chuva que ainda insistia em cair, e a viatura que chegava em meio à neblina de neon pareceu ocupar o espaço entre nós e o restante do bairro. 2 policiais desceram, passos firmes, o paletó amarrotado pela água, o olhar treinado para detectar qualquer derrapagem de verdade no relato que um dia alguém contou no calor de uma briga, e que naquele instante precisava ser ouvida com outra cadência. Um deles se aproximou do meu lado, o capuz da chuva ainda pingando, o distintivo refletindo um brilho frio na tela da lembrança. O outro ficou de frente para o carro, com o corpo tenso como se esperasse que cada respiração pudesse acender uma faísca de conflito que ainda não terminou. "Boa noite, senhora", disse o policial, voz que não tremia, ainda que as mãos segurassem a prancheta com uma firmeza que denunciava a necessidade de controle. "Pode nos dizer o que aconteceu aqui? O que envolve esta cena?" Eu ainda respirava com irregularidade, tentando conduzir o som da minha voz para fora do nó que se formara na garganta. As palavras saíam em bolhas que estouravam antes de chegar aos ouvidos dele, e eu os via, pela primeira vez naquele encontro formal, como alguém que não era apenas meu filho, mas também o estranho que a vida pode colocar na porta da casa, para perguntar quem você é hoje quando o que você mais precisava era da sua mãe para ser protegido. Ele pediu para eu chamar um 99 ou ir caminhando, consegui dizer. O vento frio entrando pela janela entreaberta, como se quisesse provar que eu não era a personificação de quem eu tentava ser diante dela. Firme, inabalável, capaz de manter o mundo em equilíbrio. Ele me empurrou para fora do carro. Foi ele quem terminou a conversa em outra chave, não eu. Mais fortes, mas a pele ainda tremia. O coração continuava acelerando como se o motor do próprio carro fosse ligado dentro do peito. O jovem, sentado no calçamento, olhou para cima com um ar entre o desdém e a exaustão, como se o peso daquela noite o tivesse feito abandonar a inocência de um garoto que ainda acreditava que tudo era simples. Ele não interrompeu, apenas deixou escapar, entre o rápido movimento dos lábios, uma desculpa que soou mais como desculpa para si mesmo do que para mim. "Ela está chocando tudo de novo, mãe." E ao dizer aquilo, pareceu não se referir apenas ao que tinha acontecido no carro, mas a tudo que nos envolve como uma bruma de decisões mal alinhadas. Os oficiais se reuniram ao nosso redor como se estivessem fechando um círculo de proteção ao redor de algo que precisava ser visto de perto, sem distorções. Um deles pediu meus documentos, outro pediu ao rapaz que fizesse o mesmo, e a chuva pareceu ganhando força, como se o céu quisesse testar a nossa memória de como era respirar sem a mão do outro. O policial que falava comigo manteve o tom baixo, quase cúmplice, como se soubesse que eu precisava de menos perguntas e mais silêncio para entender o que estava a ponto de se revelar. "Você disse que ele pediu um 99. Você ainda está disposta a conduzir?" perguntou o outro, olhando para o meu filho com uma distância que não era apenas física, mas quase moral, como se vissem uma linha invisível que separa a culpa da proteção, o que é direito do que é compaixão. Eu respirei fundo, contei até 3 e dei o meu consentimento. Vamos resolver isso com os caminhos legais, não com as mãos. Não era apenas uma promessa para a noite. Era uma promessa para o que eu poderia ainda ser para ele, mesmo que as palavras dele tivessem cortado a música que nos mantinha próximos. A polícia começou a registrar, anotando nomes, horários, pequenos detalhes que antes pareciam triviais, mas que, à medida que surgiam, formavam um mapa de culpa e proteção que não obedecia a nenhum manual de instruções.
O meu filho olhou para o chão, como se as manchas de lama que o piso carregava pudessem apagar a marca daquilo que tinha acabado de acontecer, e por um instante, a distância entre nós pareceu diminuir, não por afeto, mas por uma necessidade de entender que, mesmo naquele momento, ainda existiam regras a seguir. Enquanto isso, o ruído da cidade que nos observava cresceu de tom, transformando-se em uma orquestra de passos apressados, de portas que se fechavam, de latarias que se abriam e fechavam, como se cada janela da rua guardasse um segredo diferente sobre quem éramos. A viatura ficou ali, os faróis lançando um feixe de luz que atravessava a chuva e parecia perfurar o que tinha ficado de invisível entre nós. A necessidade de pertencimento, o medo do que viria, a vontade de que aquela noite terminasse sem que ninguém tivesse, de fato, ganho. Não houve grito, não houve confissão que pesasse mais que o silêncio. Houve apenas a estrutura fria de uma noite que exigia que alguém responsável surgisse para sustentar o que restava de civilidade. Um dos policiais aproximou-se de mim com o caderno aberto, com a caneta pronta, e perguntou de quem era a responsabilidade, de quem cabia a obrigação de cuidar do garoto, que, de pé na chuva, continuava a parecer mais cansado do que perigoso, mais perdido do que violento. E eu, que já tinha visto tantas noites em que a esperança se dobrava sob o peso da realidade, senti o peso também de uma decisão que não cabia a mim sozinha. O que aconteceu em seguida foi um apagamento curto de cada instante anterior, como se a cidade prendesse a respiração para ouvir o que eu iria dizer. Eu disse que eu era a mãe, que eu amava ele, que eu não queria que o mundo o levasse a lugar algum sem que eu pudesse estar ao lado para segurar a mão dele quando ele precisasse de força. O policial anotou tudo com uma lentidão que parecia medir o tempo pela própria paciência que eu não tinha. E o outro, que mantinha uma distância quase ritual, pediu para que eu deixasse o carro para que a imprensa não criasse mais ruído desnecessário ao redor de uma família que precisava de tempo. O momento final, antes de me afastarem com o ar de que tudo seria resolvido de forma correta, chegou como um sopro frio. O telefone no bolso vibrou com uma notificação, uma lembrança de que, ainda ali, eu poderia escolher quem eu seria quando as cortinas se fechassem sobre aquela cena. Eu não tentei pedir desculpas que não eram minhas, nem culpar quem quer que fosse pela noite em que tudo parecia ter saído do trilho. Eu apenas olhei para o rosto do meu filho, que já encarava o chão com a expressão de quem compreende que há consequências para as ações, e disse, sem prometer nada além de uma presença verdadeira no próximo passo: vamos resolver isso juntos, mesmo que pareça impossível. E a cidade respirou junto comigo, com o ruído suave das gotas que ainda caíam, like a final cue for the next act of uma história que ainda precisava de muito tempo para ser contada. A cidade permaneceu por um instante suspensa, como se a chuva tivesse apagado a pressa de todos e deixado apenas as respirações pesadas ali, no vão entre o que se viu e o que se pode provar. Quando a sirene se foi, o silêncio voltou com uma insistência quase física, agarrando o ar entre nós e o resto do mundo. Os policiais guardaram os papéis na mochila, dobraram os cotovelos das mangas da camisa e olharam para o perímetro da cena como quem observa um quadro que ainda precisa de mais uma pincelada para revelar o que realmente importa. Eu me afastei lentamente, os passos pesados parecendo tocar cada vez mais baixo, como se a própria gravidade tivesse decidido me devolver ao chão com mais cuidado. Meu filho continuava ali, no vão entre o calçamento e a chuva, as mãos enfiadas nos bolsos, os ombros encolhidos sob a jaqueta que não parecia ter conseguido proteger nem a ele, nem a mim do que estava por vir. Não deixei que a tentação de dizer algo abraçasse minha garganta. A voz, quando saiu, foi apenas um sussurro que tentou soar firme. Que ele entendesse que eu ainda era capaz de escolher o caminho certo, mesmo quando o mundo parecia ter tomado uma outra estrada. Vamos conversar, querido, disse, não com voz de absolvição, mas com a promessa de ficar ao lado dele, não para julgar, mas para entender onde tudo começou a desandar. Ele ergueu o rosto lentamente, os olhos cansados, não de raiva, mas de carregamentos invisíveis que ninguém, nem mesmo eu, poderia tirar dele sem que a noite pedisse mais silêncio.
O rosto dele carregava traços de um garoto que ainda tentou acreditar que um dia as coisas seriam simples, que as palavras poderiam desfazer o peso de uma atitude impetuosa, que a culpa era só um conceito distante. Mas ali, ao pé do carro, as sombras revelavam que a complexidade da noite não seria dissolvida por desculpas fáceis. Foi então que ele se abriu, não com a coragem de quem decide o que fazer, mas com a verdade crua de quem não tem mais forças para fingir que tudo está sob controle. Contou, entre pausas, que a escola vinha se tornando um labirinto de expectativas, provas, notas, a voz dos colegas que repetia que ele precisava provar que era alguém, que não era aquele garoto tímido que eu lembrava, mas alguém que poderia se impor, que poderia reagir. Dizia que os amigos não entendiam a pressão, que as escolhas dele às vezes pareciam escolhas pela metade, como se a vida pedisse um custo que ele não estava preparado para pagar. E houve também o peso de ver o meu corpo, sua mãe, se tornando não apenas a curadora da casa, mas o espelho de uma mãe que não tinha mais como protegê-lo de cada mapa implacável que a noite desenhava. Ele não justificou o medo com raiva. Falou dele, dos momentos em que a solidão o agarrava nos intervalos entre as aulas, quando a cidade parecia se fechar ao redor dele como uma câmara escura. Falou de noites em que o barulho do telefone era a única lembrança de que alguém poderia se importar de verdade. E, de forma quase imperceptível, revelou um desamparo que eu, ocupada com o meu próprio medo de perder o que me restava de mãe, não havia visto com clareza. Ele não havia pedido o 99 por capricho, pediu por uma pressa de sair de um espaço que já não reconhecia como seu. A cidade, com seus semáforos que piscavam como olhos atentos, era para ele um labirinto de saídas falsas, um jogo em que cada escolha poderia conduzi-lo a um beco sem saída. Enquanto ele falava, a minha mente foi recobrando detalhes que, em meio ao choque, haviam ficado escondidos. A risada dos colegas na escola que sempre terminava com um grito de "vai ver que você não aguenta o recado", as mensagens que apareciam no celular dele em horários estranhos, os cochichos na cantina que insistiam em seguir o ritmo de uma reputação que ele não queria assumir como verdade. Não era apenas uma crise familiar, era a repetição de uma história antiga que eu, de alguma forma, achei que teríamos superado quando ele ainda era pequeno, quando a ideia de que o mundo se curava com um abraço parecia suficiente para acalmar a noite. Eu, por minha vez, tentei ser a ponte entre o que ele havia se tornado e o que eu ainda podia ser para ele, uma testemunha da sua dor, não uma captadora de culpas. Recordei, sem deixar que as palavras derrapassem para o pitoresco ou o sensacional, a antiga imagem de nós duas em casa, quando o fogo da curiosidade ainda queimava sem ferir, quando eu podia segurar a mão dele sem pensar duas vezes em que a vida ficaria mais ampla se fosse apenas um passo de distância entre nós. E então prometi a mim mesma, firme como a lâmina silenciosa de uma noite sem vento, eu não deixaria que esse momento definisse quem ele seria de verdade, nem que eu me tornasse cúmplice de uma culpa que não era toda dele. A culpa, para mim, precisava ter apenas uma direção, para a frente, para o diálogo que ainda teríamos que ter. O fluxo da conversa voltou a ganhar fôlego, não com respostas prontas, mas com perguntas que mudavam de lugar a cada frase, abrindo espaço para uma nova compreensão. Perguntei se ele queria que a gente tentasse, de algum modo, uma pausa, uma distância que permitisse respirar sem a pressa de decidir tudo na mesma noite. Ele respondeu com um aceno mínimo, quase inaudível, que significava tanto quanto uma confissão. Sim, precisava de tempo, de distância, de alguém que ouvisse sem pressa de que a raiva esfriasse para sempre ou de que a culpa fosse invisível para sempre. Foi naquele instante que percebi que não estávamos apenas diante de uma briga por decisões precipitadas, mas diante de uma grande teia de reconstrução. A certeza de que uma relação que se pretende inteira não se salva com palavras fortes no meio de uma tempestade, mas sim com pequenas escolhas de presença, com a promessa de que a noite não nos engolirá, com o compromisso de caminhar juntos, ainda que o caminho pareça corrido demais para um só passo. Quando a companhia da chuva,
O brilho das luzes da rua e o peso dos nossos silêncios se acomodaram, a decisão de buscar caminhos legais ficou clara não como uma sentença, mas como uma forma de segurarmos juntos o que realmente importa: a responsabilidade compartilhada pela vida que ainda tínhamos para construir. O que se seguiu foi a lenta contagem de um acordo possível, que a cada madrugada difícil haveríamos de recomeçar, não com a força de quem impõe a direção, mas com a paciência de quem sabe esperar o momento certo para falar, para ouvir, para conceder espaço. E no meio de tudo isso, a cidade, que parecia haver-nos isolado, tornou-se novamente testemunha silenciosa do compromisso que lutávamos para manter. Não havia clímax explosivo, nem a promessa de um retorno imediato à normalidade. Havia, sim, uma fresta de luz que entrava pelas cortinas da noite, uma possibilidade de que, ao invés de feridas abertas, surgisse a fidelidade àqueles laços que a vida insistia em manter intactos, mesmo quando tudo ao redor insistia em desfiá-los. No coração daquela madrugada, alguém ainda precisava acreditar que a história não terminava ali, que a próxima página podia ser escrita com perguntas que curassem, não com respostas que ferissem. E por entre a chuva, o movimento lento do trânsito distante, eu ouvi, quase como uma respiração compartilhada, o começo de uma nova forma de cuidado, presente, paciente, verdadeiro. Então, seguimos em frente, não com a pressa de quem busca um final, mas com a esperança de quem sabe que o próximo passo ainda pode virar a nossa direção. A manhã chegou sem anunciar pressa, apenas com a insistência lenta de quem precisa de tempo para entender o que ficou entre as quedas de chuva e as frases que não se ergueram à altura das palavras. A cidade ainda exalava aquela névoa de noite recém-passada, o cheiro de asfalto molhado misturado ao café que eu coloquei na chama do fogão para aquecer as mãos que tremiam menos por frio e mais por uma verdade que insistia em se recusar a virar poeira sob o tapete da rotina. O celular vibrou, mas não com a urgência do que ainda precisávamos falar. Veio com uma notificação de agenda, de compromisso, de promessas que eu ainda não sabia como sustentar sem que o peso de tudo o que tinha acontecido voltasse a me esmagar. O mundo lá fora começava a respirar de novo, não com a leveza de quem terminou, mas com a coragem de quem decidiu que a jornada continua, mesmo que seja um começo áspero. Meu filho abriu os olhos para o clarão que atravessava a cortina e me observou como quem encara o próprio reflexo, uma mistura de cansaço, dúvida e aquele fio de curiosidade que ainda o fazia se perguntar se a noite poderia ter sido diferente. Ele não se levantou de imediato. Deixou que os pés fizessem contato com o piso frio da casa, como se cada passo fosse uma prova de que ainda há terreno onde firmar o chão antes de erguer qualquer voo. A distância entre nós não havia se dissolvido em uma reconciliação heróica. Ela parecia ter sido substituída por um acordo silencioso de sobrevivência. Ficar, entender, reconstruir, um pé diante do outro, sem pressa de curar tudo de uma vez. Quero tentar que as coisas mudem de verdade desta vez, ele disse, sem olhar diretamente para mim, mas com a voz que ainda carregava o peso de um rascunho que não pode mais ser revisado para caber no que os outros esperam. Não é só pedir um 99 ou ir andando, é entender por que tudo ficou tão apertado dentro de mim, porque eu achei que precisava sair correndo para respirar. Seu tom não era de revolta. Era de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, tentou colocar a verdade no lugar certo, sem a pressa de justificar cada escolha com a desculpa da sobrevivência. Eu reconheci nele, não sem um choque abafado, uma tentativa de coragem que não precisava ser mansa para ser real. A decisão, quando chegou, veio como uma luz que não ofusca, apenas aponta o próximo degrau. Sentei-me ao lado dele no sofá. Aquela distância que o sofá impunha entre nossas pernas pareceu se encurtar por uma necessidade comum de não deixar o vazio entre nós dominar a conversa. Falei, não com a voz de quem impõe proteção, mas com a voz de quem reconhece que proteção sem presença é apenas uma forma de distância. Vamos tentar uma coisa diferente. Não vamos resolver tudo hoje, mas vamos começar por ouvir. O que você precisa que eu faça para te deixar mais seguro de que não vamos perder o controle de novo? A pergunta não era retórica, era um convite para que o papel de cada um fosse cuidadosamente reescrito.
Ele levou o dedo à garganta, aquela tensão antiga que às vezes se transformava em silêncio quando as palavras pesavam demais. Quero que você esteja na escola comigo, pelo menos em algumas reuniões, para entender o que está sendo dito sobre mim. Não como quem julga, mas como quem pergunta: como ajudamos você a ser visto sem que precise provar que é forte o tempo inteiro? A frase dele pesou na sala, não como culpa, mas como uma tentativa de redefinir o que significa ser protegido. Não apenas faltar quando tudo desaba, mas estar presente antes que desabe, para que o medo possa ter menos espaço para crescer. A escola, eu percebi, era o próximo terreno de batalha, não de briga, mas de entendimento. Não adiantava mais ficar apenas na exibição de alarmes e de consequências. Era hora de transformar aquela sensação de falha em uma oportunidade de rede de apoio. Podemos marcar uma conversa com a orientadora, sugeri, o tom contido para não soar como um ultimato. Pode ser que haja um caminho que não caiba em slogans ou punições, mas que se alinhe com o que você precisa. Alguém que peça atualizações sobre o que você está enfrentando e, ao mesmo tempo, te ajude a encontrar formas de lidar com a pressão. Ele assentiu, não com o entusiasmo de quem espera milagres, mas com a compreensão de que qualquer coisa que comece com um passo simples é melhor que ficar parado diante do abismo. A nossa conversa tomou o formato de um mapa. Começava na sala, passava pela cozinha, atravessava a linha tênue que separa a casa do mundo lá fora e terminava, possivelmente, na sala de reunião da escola, com voz calma de quem pode ouvir sem interromper. Falamos de pequenos hábitos que, no fim, pesavam muito menos. A hora de deitar, o tempo sem telas antes de dormir, a opção de caminhar pela vizinhança após as aulas, a escolha de passar mais tempo com os amigos que realmente apoiam e não com aqueles que alimentam o buraco do desespero com brincadeiras ásperas ou comentários que parecem inocentes, mas que cortam por dentro. Eu prometi que iria exigir responsabilidade de quem devesse tê-la, sem transformar a vida dele em uma vitrine de culpa que ele não merece carregar. Ele prometeu tentar, mesmo quando a cidade, com seus ruídos, de novo insistisse em dizer que o caminho certo é o que o mundo vê, não o que o coração sabe. Enquanto falávamos, o peso da noite não nos abandonou, mas mudou de forma. Não era mais uma força opressiva que nos pressionava para um confronto. Tornou-se uma linha de chegada imaginária para um treino contínuo de convivência, manter a presença, sustentar a paciência, permitir que a respiração volte ao ritmo seguro de quem sabe que existe um lugar onde o medo não dita a direção de tudo. O reflexo da cidade, visto pela janela, mostrava que os semáforos ainda piscavam como olhos que insistem em vigiar cada passo, mas também que qualquer sinal de vida que se desequilibra pode ser retificado com diálogo, com a promessa de que a noite não nos engolirá de novo, com o compromisso de que não vamos deixar a explicação simples virar justificativa para uma vida que precisa de mais cuidado. Ao final do dia, quando a casa mergulhou no silêncio que segue as conversas longas, fiquei em silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo o que a casa dizia. O ranger do piso, a lâmpada que ainda piscava a energia, o meu próprio coração que, embora cansado, parecia encontrar um novo compasso. Não havia milagres já prontos para acender. Havia, sim, a certeza de que cada pequena decisão de hoje seria o alicerce de amanhã. Uma presença que não exige perfeição, mas que oferece consistência. Uma proteção que não impõe medo, mas oferece clareza para que ele escolha, sempre, o próximo passo que não o afaste de si mesmo. E quando a noite ali fora, finalmente, passou a soar como uma canção baixa de piano, eu soube que aquele seria apenas o começo de algo que ainda precisaria de muitos capítulos para ser compreendido em sua totalidade. O que eu pude prometer, com a honestidade daquelas horas em que a verdade é menos uma arma e mais um caminho, foi simples. Estarei ao seu lado, não como juiz, mas como companhia, não para apagar o fogo, mas para ensinar a acender velas onde só havia escuridão. E naquelas paredes que pareciam respirar junto comigo, respirei junto com ele, olhando para além da janela, para um futuro que ainda não tinha forma, mas já carregava o peso de uma decisão que pela primeira vez em muito tempo parecia capaz de nos salvar de nós mesmos.
A manhã se insinuou pela casa como uma testemunha calma, sem pressa de decidir o destino daquele dia, mas com a certeza de que tudo o que havia sido costurado até ali precisava de uma continuidade. O cheiro de café recém-passado percorria a sala, dançando entre a madeira que rangeu sob o peso dos anos e as cortinas, que ainda guardavam o brilho seco da chuva que tombara na noite anterior. O celular vibrou mais uma vez, não com a urgência de uma notícia contundente, mas com o lembrete de compromissos, de horários que insistiam em se sobrepor àquilo que o coração ainda precisava entender. Eu, pela primeira vez em muito tempo, deixei o relógio seguir o seu ritmo sem tentar comprimi-lo em uma linha reta de soluções rápidas. O dia começava com a promessa de uma conversa que não seria uma sentença, mas um mapa para atravessar o labirinto que ainda restava entre nós. Meu filho acordou, e o rosto que me olhou não era apenas a expressão de um garoto que ainda guarda a capacidade de acreditar em milagre. Era, antes de tudo, o de alguém que sabia que o caminho de volta exige passos despretensiosos, sem espetáculo. Ele se levantou, apoiando-se na borda da cama, como quem ainda procura o equilíbrio entre a coragem de falar e o medo de ouvir. Não disse muito, mas o silêncio dele falava alto o suficiente para que eu entendesse que a mudança não era uma carta pronta para ler. Era uma chama que ainda precisava de ar para não se apagar. A casa, que tantos dias tivera a voz firme de quem segura a água para não transbordar, parecia daquele momento em diante dividir a função com a cidade lá fora. Ser abrigo, mas também espaço onde o mundo pode respirar, ouvir, compreender. Vamos fazer de hoje um passo de verdade, ele disse, a voz ainda baixa, como quem não quer atrair a atenção de quem poderia julgar sem saber. O peso daquelas palavras nasceu de uma hesitação antiga, daquelas que se acumulam em silêncio até que, de repente, não há mais espaço para esconder a insegurança sob a máscara de força. Não é só pedir um 99 ou ir andando. Quero entender por que tudo ficou tão apertado dentro de mim, porque achei que precisava sair para respirar. A frase dele, simples e direta, caiu como uma verdade que não precisa ser enfeitada para ser ouvida. E pela primeira vez, eu não quis que ela fosse balde de culpa, mas bússola, apontar o norte para o que poderíamos fazer juntos. Sentamos à mesa da cozinha, onde o mundo exterior parecia, por alguns minutos, uma tela em preto e branco, com apenas o som do forninho ligado e o relógio marcando o tempo de forma quase celeste. Cada tique era uma possibilidade de reconstrução. Falei, não com a arrogância de quem sabe tudo, mas com a convicção de quem sabe ouvir. Não vamos fingir que a escola não existe, nem que a pressão não exista. Vamos transformar o que está pesando em um plano que possamos sustentar juntos. Encontros com a orientadora, uma presença mais palpável quando as coisas ficarem difíceis e regras que protejam você, sem sufocá-lo. Ele assentiu, como quem entrega a própria respiração para que outra pessoa a ajuste com cuidado. Não havia garantia, havia empenho. Concordamos em começar pela próxima etapa, a conversa com a orientadora da escola. Não como uma condenação, mas como uma busca por redes de apoio que antes pareciam invisíveis, escondidas sob a pressão de notas, prazos e a voz invisível dos colegas que insistiam em medir o valor de alguém pela capacidade de suportar o peso. Planejamos, então, abrir uma linha de diálogo que incluísse não apenas ele e eu, mas também professores, auxiliares, alguém da comunidade escolar que pudesse atuar como mediador de conflitos e como ponte entre o mundo da casa e o mundo da sala de aula. Eu não queria transformar cada encontro em uma batalha, mas sim em um espaço onde as perguntas pudessem ocupar o lugar das certezas precipitadas. Caminhamos pelo bairro, como quem ensina uma criança a reconhecer as pegadas da própria vida. A avenida ainda guardava vestígios da noite passada, o brilho frio das lâmpadas nas fachadas, a calma de lojas que ainda não haviam aberto, a distância entre o que se tem que fazer e o que se quer fazer para cuidar do que se ama. No silêncio, o assunto voltou, não como uma repetição cansativa de brigas antigas, mas como uma coreografia precisa. Ele falaria, eu ouviria, eu falaria, ele entenderia que o espaço entre as palavras pode ser tão importante quanto as palavras em si. A cada quarteirão,
parecia mais claro que o próximo passo não seria uma grande conquista de uma vez só, mas uma sequência de gestos pequenos que, juntos, redescorriam o terreno perdido da confiança. Ao chegar à escola, o mundo externo parecia menos hostil, mais como um corredor de possibilidades. A ideia de estar presente, não como uma testemunha que observa, mas como alguém que participa de cada decisão, ganhou contorno na minha mente. A orientação seria o primeiro ponto de encontro. Uma conversa que poderia, quem sabe, transformar a percepção de professor, de colegas e da própria família sobre o que significa estar em meio à tempestade sem perder a própria bússola. Arrumei a agenda mental, anotar perguntas, registrar apoios, quantos recursos estavam disponíveis, quem poderia oferecer acompanhamento emocional, quais atividades poderiam ajudar a reduzir a ansiedade que se acumulava nas horas longas de aula. Cada detalhe, por mínimo que parecesse, parecia uma vela acesa em meio ao vento. Não para iluminar o caminho inteiro, mas para manter acesa a possibilidade de seguir em frente. Enquanto nos aproximávamos do pátio, o ar ganhou o peso de uma decisão real. Não se tratava apenas de mudar o dia de alguém, mas de reescrever a maneira como nos relacionamos com quem está crescendo sob nossa proteção. A cidade, com seus ruídos distantes e o som chuvoso que ainda insistia, parecia ser testemunha silenciosa de uma escolha que, embora tímida, era verdadeira. Escolher presença em vez de perfeição, ouvir sem interromper, caminhar ao lado sem encurtar o passo. Eu respirei fundo, olhando para o rosto do meu filho, que parecia, pela primeira vez em muito tempo, carregar a expectativa de um futuro que ainda não sabia como seria, mas que, pelo menos, seria vivido com alguém ao lado, não para salvá-lo, mas para acompanhá-lo na travessia. O dia que se abria diante de nós não prometia milagres imediatos, mas oferecia a promessa tangível de que o próximo passo poderia ser dado com firmeza, uma reunião com a orientadora, a presença da mãe na escola, a abertura de portas que antes pareciam fechadas. E, no silêncio entre o barulho dos passos no corredor, ouvi novamente a respiração do meu filho. Não a de quem já desistiu, mas a de quem, pela primeira vez em muito tempo, deixou transparecer que ainda pode escolher o que significa seguir em frente. Então, de mãos entrelaçadas, seguimos em direção ao futuro com a convicção de que o primeiro alicerce já foi colocado. A decisão de não deixar que a noite defina quem somos, mas permitir que a luz de um diálogo honesto guie cada novo dia. Se alguém perguntasse o que aconteceu de verdade, poderíamos responder com uma única verdade simples. Começamos a reconstruir, pedaço por pedaço, com presença, paciência e verdade. A sala da direção ficava quieta, mas não silenciosa, como se cada objeto soubesse que ali começava uma nova remada na correnteza que nos empurrava para frente. A escola, com suas paredes e o cheiro de giz que não some, parecia um espaço que respirava ao ritmo de quem entra, buscando apoio sem admitir fraqueza. A orientadora nos recebeu com um sorriso contido, olhos que não julgavam, apenas observavam os contornos da história que eu carregava como quem carrega uma maleta pesada de documentos que talvez nunca precise usar, mas que está sempre pronta para abrir. Vamos conversar com calma, disse ela, puxando a cadeira para perto da mesa, como quem aproxima uma vela de uma vela para compartilhar a chama sem que uma delas se apague. Este encontro é para entender o que está acontecendo, não para apontar culpados. O que vocês desejam construir daqui para frente? A voz era firme, acolhedora, sem o tom de quem já tem a resposta pronta. Eu respirei fundo e deixei que o peso da noite anterior descesse do meu peito, para que as palavras saíssem sem calibrar demais, sem fingir que tudo está sob controle já. Quero entender por que tudo ficou tão apertado dentro dele, porque ele sentiu que precisava sair correndo para respirar. Quero que ele seja visto, ouvido, protegido, sem que precise carregar sozinho o fardo de provar que é forte o tempo todo. A frase parecia simples, mas o silêncio que seguiu mostrou que o pedido carregava camadas de ansiedade que ainda não haviam sido nomeadas. Meu filho ficou quieto, as mãos cruzadas sobre o colo, o olhar perdido entre o piso frio e o vazio que às vezes se abre dentro de quem está em meio a tantas perguntas sem resposta. Ele falou quase sem abrir a boca,
em tom baixo, como se cada palavra tivesse que atravessar uma cortina de nervosismo para não encontrar sombras demais. Quero que você esteja presente na escola, não para me vigiar, mas para entender o que é dito sobre mim, para que eu possa responder com menos medo e mais clareza. Não é pedir proteção vazia, é pedir uma linha clara de apoio. A orientadora anotou cada gesto, cada pausa que eu dava para organizar o que dizer. Propôs um plano que soou, pela primeira vez, como possível, não apenas como boa intenção. 3 frentes de atuação. Primeiro, encontros semanais com ela para acompanhar o andamento das coisas, revisar estratégias, ajustar o que for preciso. Segundo, a participação direta minha nas reuniões com professores e com a administração da escola, para que ninguém entre em uma sala com a impressão de que ele está isolado ou rotulado. Terceiro, a criação de um pequeno comitê de apoio que pudesse incluir um psicólogo escolar, um professor de orientação vocacional e um monitor de convivência que entendesse o peso da pressão de notas e da necessidade de pertencimento. Não é para o garoto se tornar o centro da doença, explicou a orientadora com voz calma. É para que toda a rede escolar reconheça os sinais, ofereça escuta, ajuste expectativas e, acima de tudo, crie um ambiente onde pedir ajuda não seja visto como fraqueza, mas como coragem. Meu filho assentiu, sem pressa, como quem mede os passos do que está por vir antes de dar o próximo. A conversa se desdobrou em detalhes práticos, horários flexíveis para reuniões, ajustes sutis na carga de trabalhos que não o tirassem da sala de aula, a possibilidade de participação em atividades extracurriculares que promovam um senso de pertencimento sem o peso do julgamento. A orientadora deixou claro que tudo seria registrado, com valores de confidencialidade mantidos, para que ninguém fizesse julgamentos apressados com base em boatos ou mal-entendidos. Ao sairmos, o corredor parecia menos estreito, mais como um corredor de possibilidades que ainda precisa ser percorrido com cuidado. O ar de manhã entrava pela porta entreaberta, levando consigo o barulho distante da cidade que nunca dorme, mas que, naquele instante, parecia apenas um cenário para uma cena de protagonismo compartilhado. O meu filho segurou levemente a corrente do seu próprio medo, não para prendê-lo, mas para lembrá-lo de que o que vem pela frente não precisa ser enfrentado sozinho. No caminho de volta para casa, o silêncio foi diferente. Não o silêncio de culpa que aperta o peito, mas um silêncio de intenção. Ele me olhou de relance, um gesto quase imperceptível, e eu percebi que aquele olhar trazia uma pergunta antiga, que agora poderia ser respondida com presença concreta. Você vai ficar ao meu lado nesse caminho? Eu, que já tinha aprendido a segurar a tempestade, apenas assenti com a cabeça, sem prometer milagres, mas oferecendo aquilo que sempre pude oferecer. A constância de quem sabe ouvir sem pressa, de quem não volta atrás quando o mundo pede para seguir sozinho. A escola ficou para trás, mas a imagem do corredor, da cadeira da orientadora, do mapa que começamos a traçar, ficou comigo. Encontrei a ele de mãos dadas com o próprio silêncio, mas agora com a faixa tênue de uma esperança que poderia, um dia, se transformar em dia claro. O dia não trouxe respostas imediatas para todas as perguntas, mas trouxe algo que não tínhamos, um compromisso compartilhado de construir uma ponte entre casa e escola, uma ponte feita de encontros, de perguntas, de presentes que não afundam sob o peso das responsabilidades, mas que sustentam o passo de quem está aprendendo a andar de novo. E ao chegarmos em frente à porta de casa, a cidade lá fora ainda sussurrava sua pressa, mas o som parecia menos pesado, menos definitivo. A cada passo, eu sentia que estávamos abrindo espaço para que o que é frágil possa ganhar força, não pela força de dominar, mas pela força de permanecer. O próximo capítulo não prometia perfeição, apenas uma trilha onde a presença constante fosse a bússola, e eu estava pronta para segui-la, não como salvadora, mas como parceira na jornada de reconstrução que ainda nos esperava. A manhã pareceu mais lenta do que o habitual, como se o tempo tivesse decidido atravessar a cidade sem pressa para que pudéssemos respirar entre cada respiração um pouco de alívio. A agenda grudada na geladeira, com adesivos que o meu filho escolhera na semana anterior, parecia ganhar uma nova função.
não mais um lembrete de tarefas, mas um mapa mínimo de passos que teriam de ser seguidos para manter a distância segura entre a culpa passada e o cuidado que começávamos a construir. A casa, que ainda carregava o eco do que tinha sido dito, abriu espaço para uma nova rotina. Entrar na escola com a cabeça menos pesada, receber cada notícia como um sussurro que precisava ser ouvido, não uma sentença que precisasse ser carregada sozinho. Meu filho acordou com o silêncio daquele pacto entre nós ainda fresco na pele. Não havia o brilho de antes nos olhos, mas havia o fio de curiosidade que, mesmo cansado, insistia em não apagar-se. Ele não pediu explicações, pediu presença concreta. Disse, com a voz baixa que já se tornara um sinal de que ele estava tentando regatear as palavras antes que as palavras o regaessem de novo. Vamos tentar o caminho que a orientadora sugeriu, mãe. Não para evitar o que já aconteceu, mas para que possamos entender exatamente o que pode impedir que volte a acontecer. A frase, simples, carregava sua ideia de que o futuro não seria uma linha reta, mas um corredor longo em que cada pé colocado tinha de estar atento ao passo anterior. No caminho para a escola, percorremos a cidade como quem desarma uma bomba de incertezas que ficou por estalar. Cada esquina era uma lembrança que precisava ser mapeada. Cada semáforo piscando era um lembrete de que a vida não nos dá garantias, só a chance de escolher o que fazemos com o tempo que nos resta. Ao chegarmos, a escola já parecia diferente, não menos exigente, mas mais aberta a ouvi-lo de frente, sem as camadas de ruído que a pressão escolar costuma trazer com ela. A orientadora já nos esperava, com a calma de quem sabe que a primeira audiência não é uma sentença, mas o começo de uma conversa que pode reverter o peso de uma leitura distorcida da força. Sentamo-nos na sala de reuniões, que tinha o traço frio das paredes que guardam segredos, mas também a promessa de que, se alguém soubesse ouvir, haveria uma saída. A orientadora abriu o caderno com a seriedade de quem está prestes a desenhar um mapa, não uma muralha. Disse sem rodeios: este é um caminho de 3 frentes. Encontros semanais com a gente da escola para acompanhar o progresso e ajustar estratégias. A presença da mãe nas reuniões com professores e administração para manter a linha de comunicação sem julgamentos prematuros. E a criação de um comitê de apoio que inclua psicólogo escolar, um professor de orientação vocacional e um monitor de convivência para trabalhar a pressão dos estudos, o pertencimento e as relações com os colegas. Ela não prometeu milagres, prometeu lucidez prática. Meu filho, ao meu lado, abriu o caderno como quem abre uma janela que estava trancada. Não olhou para os seus colegas na sala, olhou para o próprio queixo, como se ali, naquela curva, pudesse encontrar a coragem que lhe faltava quando o mundo pressionava. Quero que você esteja presente na escola, não como uma sombra, mas como alguém que entende o que é dito sobre mim e que ajuda a transformar isso em algo que eu possa responder com menos medo e mais clareza, disse ele, escolhendo as palavras com cuidado, como quem sabe que cada sílaba pode mudar o curso da noite. A orientação assentiu, não com aprovação imediata, mas com a certeza de que quem ouve com paciência pode construir uma estrutura que sustente o peso das perguntas sem esmagá-las. O comitê foi apresentado em voz baixa, cada integrante ocupando seu espaço como personagens que, até então, estavam apenas no papel de uma história que ninguém queria que se repita. O psicólogo escolar falou de estratégias de coping, de exercícios simples para reduzir a ansiedade antes das aulas, de maneiras de transformar o medo em tempo de resposta, um chá de silêncio que não paralisa, mas dá tempo para escolher a próxima palavra. O professor de orientação vocacional emergiu como alguém capaz de enxergar horizontes além das notas. O que ele poderia fazer para que o trajeto escolar não fosse apenas uma corrida de endurance, mas uma passagem que revelasse aptidões, interesses e uma sensação de pertencimento real. O monitor de convivência falou do que já acontecia nos corredores, pequenas insinuations, cochichos entre grupos, gestos que, embora não parecessem grandes crimes, corroíam a autoimagem de alguém que está em construção. Eles desenharam, ali mesmo, uma agenda de ações. Reuniões semanais com os 3 pilares. Participação minha em pelo menos uma reunião por mês com cada professor.
horários mais maleáveis para avaliações de acordo com o estado emocional dele, participação em atividades que não o colocassem no centro de julgamentos, mas o deixassem tocar em colegas que poderiam compreender sem medir cada passo dele pelo critério de ser forte o tempo inteiro. O psicólogo sugeriu que começássemos com pequenas vitórias. Uma apresentação de um trabalho em sala, com apoio do professor. Uma participação em uma atividade de grupo, onde pudesse receber feedback positivo dos pares. Uma conversa com alguém da escola que já tenha passado por uma experiência parecida. O objetivo não era reconquistar uma imagem perdida, mas reescrever a narrativa de como ele é visto pela comunidade escolar. Não como um garoto que falha, mas como alguém que aprende a pedir ajuda sem perder a música de ser quem é. Saímos da sala com um silêncio que parecia mais leve, mas não sem marcas. O corredor, com seu piso frio, parecia ter ganhado uma nova função. Não apenas levar pessoas de um lugar a outro, mas acompanhar o desenrolar de uma história que poderia, enfim, se transformar em algo que valesse a pena ser contado de verdade. No caminho de volta para casa, não houve o alívio repentino, nem a derrota de quem já havia visto demais para acreditar em milagres. Houve, ao invés disso, uma linha firme traçada no ar. Nós faríamos a nossa parte, de forma concreta, sem prometer o impossível. À tarde, o telefone da escola tocou com um toque suave, quase discreto, como se não quisesse interromper o peso do nosso novo acordo. Era a orientadora marcando a primeira reunião do comitê, confirmando horários, nomes, pontos de pauta. Eu ouvi cada detalhe com a atenção que a ansiedade não queria me permitir, mas que eu aprendi a praticar, registrar, confirmar, não julgar antes de ver. O meu filho, sentado ao meu lado, olhou pela janela para a cidade que continuava a pulsar com a sua própria pressa e disse, quase sussurrando, se a escola realmente entrar nesse ritmo, talvez eu possa respirar de verdade, não apenas sobreviver ao dia. Ao final do dia, voltamos para casa com o peso das palavras ainda no corpo, mas com uma sombra menos densa, como se a luz de um futuro incerto já tivesse começado a desenhar contornos. Não era a vitória de uma noite, era a promessa de uma trilha que ainda precisaria de muitos passos. E, no silêncio entre o bater dos carros na rua e o ranger da madeira sob nossos pés, eu soube que o primeiro gesto tinha sido dado. Não mais agir sozinha, não mais deixar que a noite decida por nós. Havia agora uma rede de cuidado, uma linha de comunicação aberta, uma presença constante que não prometia perfeição, mas oferecia a verdade de que ainda éramos capazes de caminhar juntos, um passo de cada vez, até que o peso que antes esmagava pudesse finalmente transformar-se em equilíbrio. A última manhã chegou com a mesma tranquilidade que se encontra antes de uma tempestade definitiva. Não é a calmaria que promete silêncio eterno, mas a expectativa de que o próximo raio que atravessa o céu tenha um destino diferente daquele que o olho tem o costume de temer. A casa parecia mais leve, não porque as paredes tivessem mudado de peso, mas porque a solução não viria de um milagre repentino, e sim de uma prática constante, presença, paciência, verdade, repertório que tínhamos aprendido a carregar como uma maleta bem organizada, pronta para qualquer viagem que a vida exigisse. Meu filho acordou, e pela primeira vez em muito tempo, não parecia buscar a ausência de culpa, mas a maneira de traduzi-la em passos possíveis. O rosto dele, que ainda trazia vestígios das noites de inquietude, carregava agora a disposição de quem sabe que o mundo não se resolve com brão de bravura, e sim com o cuidado de quem permanece firme, sem abandonar o outro ao próprio peso. Ele falou menos que antes, mas cada sílaba vinha com uma clareza que cortava o ruído das perguntas sem resposta que antes o cercavam. Vamos ao encontro da orientação de novo hoje, disse, sem entusiasmo teatral, apenas com a convicção do que precisávamos para não voltarmos a repetir a história em voz alta para o espelho. Ao longo da manhã, a escola tornou-se cenário de uma nova prática. Não apenas um espaço de ensino, mas um lugar onde alguém poderia medir, com cuidado, o quanto aquele processo de reconstrução tinha modificado o tecido do dia a dia. O comitê de apoio já funcionava como uma pequena constelação,
cada astro com uma função. O psicólogo para ensinar a respiração que acalma, o monitor de convivência para manter o pulso social estável nos corredores, o professor de orientação vocacional para abrir horizontes que não girassem apenas em torno de notas, e eu para manter a linha de comunicação entre casa e escola sem que as palavras virassem em vão. A orientação, com a paixão contida de quem viu muitas vezes o peso das escolhas mal equacionadas, traçou as próximas etapas com a precisão de quem sabe que o real desafio não é convencer alguém de que está certo, mas mostrar que existe um caminho que pode ser seguido sem ferir a dignidade de ninguém. A primeira parte do dia formou-se como um mapa que se desenrolava na minha mente. Encontros semanais mantidos, sim, mas com a qualidade de quem não apressa os passos que importam. O meu filho participou de uma atividade simples, uma apresentação em sala que exigia apenas que ele compartilhasse uma ideia, com apoio do professor. Não era uma grande vitória pública, era o começo de uma evidência. Ele ainda era visto como alguém que podia precisar de ajuda sem perder o direito de existir como ele mesmo. O feedback dos colegas foi cuidadoso, um suspiro coletivo que parecia dizer: a gente está aprendendo a ver de outra forma. Ele, sentado entre nós, ouviu com a testa franzida, não de culpa, mas de concentração, como quem guarda para si a certeza de que cada palavra que ele dissesse ali seria uma construção de autoestima, não uma confissão de fraqueza. Ao fim do dia, voltamos pela mesma rua que nos vira tantas vezes em estado de alerta, mas hoje, com as mãos entrelaçadas, havia uma leveza que não era negação do passado, mas aceitação de que a estrada ainda era longa, porém trilhável. A cidade, com seus semáforos que ainda piscavam como olhos atentos, parecia menos ameaçadora, porque havia alguém para quem importava entender antes de julgar. No trajeto, meu filho comentou, quase de passagem, uma pequena repetição de medo que ainda aparecia ao pensar na escola, cheia de olhos curiosos e julgamentos velados. Eu ouvi, não para replicar com conselhos baratinhos, mas para responder com a presença que prometi. Aquela voz dele não seria sufocada pela necessidade de provar-se forte o tempo inteiro. Seria acolhida para que pudesse respirar sem pressa, em vez de se esconder atrás de uma máscara de coragem. A noite chegou com o peso de uma verdade que não se impõe de uma só vez, mas surge como uma linha que se estende, pedindo continuidade. Sentamos no sofá, o mesmo espaço que nos viu atravessar tempestades, e o comitê amanheceu na memória como uma lembrança de que não se trata de vencer brigas antigas, mas de tecer uma rede que sustente o crescimento. O psicólogo descreveu um objetivo simples, quase tímido, mas para eles mais certo que qualquer promessa efêmera. Cada etapa do progresso precisava ser celebrada, por menor que parecesse, para que o medo não tivesse espaço para voltar a dominar a narrativa. O monitor de convivência comentou como as interrupções dos cochichos tinham diminuído, como os gestos agressivos haviam sido substituídos por pequenas atitudes de cuidado entre os alunos, e como aquela metamorfose não era apenas do meu filho, mas de toda a sala que começava a entender que pertencimento não é uma aplicação de velhos rótulos, mas uma prática diária de ouvir e responder. Quando a reunião terminou, o corredor ganhou outra cor. Não mais a cor fria de um lugar que esconde segredos, mas a tonalidade suave de uma promessa que ainda precisa de tempo para florescer, porém tem um mapa claro. A orientação pediu que eu me mantivesse presente nas atividades da escola, não como vigilante, mas como colaboradora de um espaço seguro onde perguntas não são sinais de fraqueza, e sim portas para compreender. O meu filho, então, olhou para mim com o cansaço de quem carrega a verdade da própria história na pele e disse sem pressa: "Eu ainda tenho medo, mas não quero que esse medo me mude para sempre." E eu respondi com a sinceridade simples que sempre me guia: "Não vamos apagar o medo. Vamos aprender a fazer dele um companheiro útil, alguém que avisa quando a gente está prestes a tomar atalhos perigosos." Caminhamos de volta para casa, e a cidade parecia respirar de uma forma nova. Os postes lançavam sombras que não eram ameaças, mas caminhos, e cada passo parecia uma escolha consciente de não voltar atrás.
No portal de casa, o silêncio foi quebrado apenas pelo som da porta que se fecha com cuidado e a respiração que, pela primeira vez em muito tempo, não parecia ter pressa de terminar. O dia não trouxe milagres, mas ofereceu uma evidência concreta. A linha traçada entre casa e escola não precisava ser atravessada em um único salto. Podia ser percorrida com passos pequenos, mantendo a dignidade de cada um intacta, sem que um fosse esmagado pelo peso do outro. E no fim, fiquei olhando para o céu, que começa agora a ganhar a cor de quem sabe que aquilo que parecia impossível pode se tornar cotidiano. A presença constante não é uma magia que evita tempestades, é a escolha de não atravessar a tempestade sozinho. O meu filho segurou firme a minha mão, não como quem pede desculpa, nem como quem procura aprovação, mas como quem reconhece que, apesar das dores do passado, a confiança pode ser reescrita com cuidado. A cidade lá fora continuou a seguir seu ritmo, mas dentro de nós havia uma nova batida, a de quem aprendeu que construir pontes entre casa e escola não é abandonar o passado, mas entender o preço dele e ainda assim escolher avançar. E assim, com passos lentos, seguimos adiante. Não para apagar a noite, mas para transformá-la em história que se pode contar sem vergonha, com a certeza de que a noite não nos define mais. Nós nos definimos pouco a pouco pela coragem de permanecer.